A divisão do texto de Deuteronômio 9, eu acabei usando a primeira parte do verso 1 ao verso 6, porque daria uma compreensão completa, mas é uma divergência. Por exemplo, a sociedade bíblica, ela define a primeira parte do verso 1 ao 5. Mas eu entendo que, e não somente eu, alguns comentaristas fazem exatamente também essa divisão do verso 1 ao 6. Porque, na verdade, o 6 ele faz a transição entre a primeira parte e a segunda parte. Então, eu li no primeiro sermão, em Deuteronômio 9, até o versículo 6, e hoje seria do 7 até o final, e até, na verdade, até o verso 5 do capítulo 10. Mas, para que haja melhor compreensão, para que vocês entendam essa relação da primeira parte com a segunda parte, nós vamos ler a partir do verso 6, e essa sessão ela só termina no capítulo 10, verso 5, certo? Então, o sermão hoje, a exposição é 9:6 a 10:5. 9, verso 6 até 10, verso 5. Diz assim a palavra de Deus. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. Lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocastes a ira do Senhor vosso Deus no deserto, desde o dia em que saíste do Egito, até que chegastes a este lugar, rebeldes foste contra o Senhor. Pois em Horebe, tanto provocastes a ira o Senhor, tanto provocastes a ira o Senhor, que a ira do Senhor se acendeu contra vós para vos destruir. Subido eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água. Deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam todas as palavras segundo o Senhor havia falado convosco no monte, do meio do fogo, estando reunido todo o povo. Ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu, cedo se desviou do caminho que lhe ordenei, imagem fundida para si fez. Falou-me ainda o Senhor, dizendo: atentei para este povo, e eis que ele é povo de dura cerviz. Deixa-me que o destrua e apague o seu nome de debaixo dos céus, e te faça a ti nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci do monte, e o monte ardia em fogo, as 2 tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos. Olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus. Tinhais feito para vós outros um bezerro fundido, cedo vos desviaste do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei as 2 tábuas e as arrojei das minhas mãos e as quebrei ante os vossos olhos. Prostrado estive perante o Senhor como dantes 40 dias e 40 noites. Não comi pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que haveis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Pois temia, por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto está virado contra vós outros, para vos destruir. Porém, ainda esta vez o Senhor me ouviu. O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Porém, tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhais feito, e o queimei, e o esmaguei, moendo-o bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá, em Massá, em Quibrot-Hatavá, provocastes muito a ira do Senhor. Quando também o Senhor vos enviou de Cades-Barneia, dizendo: subi e possuí a terra que vos dei, rebeldes fostes ao mandato do Senhor vosso Deus, e não crestes e não obedecestes à sua voz. Rebeldes fostes contra o Senhor, desde o dia em que vos conheci. Prostrei-me
Pois perante o Senhor, e 40 dias e 40 noites estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Orei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgatastes com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão poderosa. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra de onde nos tiraste não diga: não tendo podido o Senhor introduzi-los na terra de que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para matá-los no deserto. Todavia são eles o teu povo e a tua herança, que tirastes com a tua grande força e com o braço estendido. Naquele tempo me disse o Senhor: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faz uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebraste, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, lavrei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação no monte, no meio do fogo. E o Senhor mais deu a mim. Virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós nos colocamos aos teus pés essa manhã, para que o mesmo Espírito, Senhor Deus, que inspirou o profeta Moisés a escrever esse texto, Senhor, seja o Espírito que nos governe. Aqueles que estão assentados, Senhor Deus, que precisam ouvir a pregação, eles te pedem, Senhor Deus, com a sua voz: fala-nos, ó Deus. Os teus servos te ouvem. Rogamos ao Senhor que os nossos pensamentos, Senhor Deus, que costumeiramente voam, nos fazem, Senhor Deus, pensar nos problemas, nas nossas dificuldades, naquilo que precisamos resolver, eles possam, Senhor Deus, cessar nesse sentido e possam, Senhor Deus, agora ser cativos àquilo que o Senhor vai falar. Acalme, Senhor Deus, a nossa igreja, acalme, Senhor Deus, os teus filhos, abençoe, Senhor Deus, a pregação, unja-me, Senhor Deus, com a mesma unção que o Senhor deu ao profeta Isaías, que falou aquilo que o Senhor ordenou, independentemente dos resultados. Porque sabemos, Senhor, que os resultados serão alcançados para a tua glória. Salva, Senhor, os que precisam ser salvos. Edifique os que precisam ser edificados. E, Senhor, lance no inferno os que precisam ser lançados, porque ouvindo a tua palavra não se converteram. Tudo isso redunda na glória do teu nome, ó Pai. Pedimos, ó Filho, seja conosco, no Espírito Santo. Amém. Não é bem vista a pessoa que, tendo um problema resolvido, tendo uma questão já sido tratada, passa-se um tempo e ela retoma o assunto e ela lança em rosto aquele assunto. E nós somos ensinados biblicamente a não fazer isso. A estrutura bíblica é o pecado que foi tratado, o pecado que foi perdoado porque foi confessado, você não toca mais no assunto. Você não fala mais a respeito dele. Você não vai lançar sobre a pessoa um peso que ela não pode suportar. Ora, se houve arrependimento genuíno, se houve confissão de pecado, se nós cremos que Cristo perdoa os nossos pecados, nós, consequentemente, também perdoamos o nosso semelhante. E nunca vamos trazer novamente à tona aquele assunto que foi tratado. A não ser que seja necessário. Mas peraí, como é que eu posso entender isso? Eu não devo trazer, mas eu devo trazer. O princípio é muito claro. Eu não devo trazer assuntos resolvidos, já tratados,
e perdoados para lançar peso sobre o outro, para incriminá-lo novamente. Porque, veja só, até os homens sabem disso. Até os homens ímpios sabem disso. Se você cometer um crime hoje, e você for condenado, e você pagar a sua pena, e termina a pena e você é liberto, nenhum juiz pode retroceder no processo e dizer que você vai pagar novamente. A lei não permite que isso aconteça, porque isso é injustiça. Mas eu posso chamar a atenção de alguém se eu percebo que o caminho que essa pessoa está levando vai levar ao mesmo erro do passado. Então, eu não estou trazendo à tona o assunto para incriminá-lo, para fazê-lo novamente pagar pelo erro. Mas eu estou trazendo o assunto novamente para alertá-lo que esse caminho não deu certo. E isso é bíblico. E eu não consigo ver na Escritura um livro mais claro a respeito de lembrança de pecado do que Deuteronômio. Que tem esse nome porque é a segunda lei, né? Deuteronômios, né? Que vem da letra da lei nomia, do grego. Segunda lei, não a segunda lei no sentido de ser uma lei nova, mas a segunda vez que o Senhor está registrando a lei. A primeira foi na saída do Egito, agora é na entrada da terra da promessa. Por que Deus está fazendo isso? Deus está lembrando o seu povo do caminho que os levou ao pecado. Então, esse texto ele é inundado por lembrai-vos, lembrai-vos, lembrai-vos. E esse capítulo e esses versículos, né, o capítulo 9 e 10, eles tratam exatamente do que aconteceu em todo aquele processo de idolatria de Israel, que está registrado em Êxodo capítulo 32 e capítulo 33. Por que Deus está trazendo novamente à tona esse assunto? Se o pecado foi perdoado. Porque o Senhor precisa tratar com o povo a respeito do que eles poderiam fazer e que, de fato, muitas vezes caíram nesse pecado na entrada da terra. Você percebe que o texto é só um relato. Você não vê o Senhor ameaçando de punir novamente pelo pecado que já cometeram. Não existe isso aqui. Foi tratado o assunto. Então preste atenção nisso. Quando você for usar esse princípio para a sua vida, você não tem o direito de trazer à tona novamente aquele assunto tratado, né, para infligir pecado sobre aquela pessoa, para humilhar aquela pessoa. Porque Cristo foi humilhado uma vez só para nos perdoar dos nossos pecados. E eu não posso trazer humilhação sobre o meu irmão. Mas eu devo, sempre que eu perceber que o caminho que o meu irmão está trilhando vai dar exatamente no fim que ele já chegou tempos atrás, eu tenho não só o direito, mas a obrigação de alertá-lo com os pecados passados. O texto diz assim, verso 7, lembrai-vos. Aí ele não acha pouco dizer lembrai-vos, diz assim, e não vos esqueçais. Não é só lembrar, lembre-se e não se esqueça. Ele usa as duas formas de pedagogia que existem, positiva e negativa. Os mandamentos, eles usam uma das duas. Ou negativa, não mate, não adultere, não minta. Ou positiva, lembra-te do dia do Senhor. Essa fórmula que é usada aqui, usa as duas. Lembra-te e não te esqueça. De quê? Ele diz em seguida, de que muito provocastes a ira do Senhor vosso Deus. Aonde? No deserto. Onde foi que vocês provocaram o Senhor? No deserto, onde o Senhor os tirava da terra da promessa.
Esse período de tempo especial na vida da igreja é o período de tempo onde existem mais milagres, mas onde existem também mais provocação do povo. Os irmãos devem lembrar que é o exato período em que nós vivemos aqui na Nova Aliança. Porque a igreja não está mais na terra do Egito, ou seja, não está mais sob o domínio de Satanás, mas também não entramos ainda na terra da promessa. Então, por analogia clara da Escritura, e se você pensa que eu estou forçando o texto, depois você lê lá a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. E é Paulo que vai dizer que tudo isso que aconteceu aqui na saída do Egito era um tipo do que ele está tratando ali no Novo Testamento. Era sombra do que está acontecendo na realidade na Nova Aliança. Então vocês devem observar o tempo que nós estamos vivendo é exatamente esse. Ou seja, esse texto e esses princípios servem claramente para a igreja da Nova Aliança. Lembre do que vocês já fizeram. Como vocês provocaram o Senhor no deserto. Desde quando? Desde o dia em que saístes do Egito até chegastes a este lugar. Fostes rebeldes. É interessante que ele chama a atenção para esse ponto novamente. Verso 24. Rebeldes fostes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. Que povo é esse? A rebeldia de Israel, ela não era pontual, não. Era uma rebeldia contínua, sistemática. Moisés, como líder e como profeta, ele diz: olha, eu conheço vocês. Eu conheço a igreja que eu pastoreio. Eu sei que vocês são rebeldes desde o começo até agora. Eu preciso lembrar vocês do pecado que já cometeram para que vocês sejam alertados e não sigam novamente esse caminho. Veja, esse tipo de alerta, ele serve para duas coisas. Primeiro, vocês vão ver que há intercessão pelo pecado e perdão de pecado. Então, o alerta é para nos lembrar do amor de Deus. Não é para entristecer a igreja. Sempre que nós somos alertados dos nossos pecados, que eles são lançados novamente diante de nós, isso mostra, em primeiro lugar, o amor de Deus, porque se você continua aqui é porque Deus te ama. Então nós não devemos partir desse ponto e já chegar ao outro dizendo, então Deus está nos humilhando para que fique claro que Ele não nos ama, mas é o contrário. Ele está fazendo isso porque Ele nos ama. Mas, em segundo lugar, Ele está lançando em rosto os nossos pecados para que nós não nos ensoberbeçamos diante dEle. Isso é justamente o início do texto de Deuteronômio 9, lembre? Verso 1, ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até os céus, povo grande e alto, filho dos Anaquins que tu conheces, de que já ouvistes. Quem poderá resistir dos filhos de Enaque? Sabe, pois, hoje que o Senhor, teu Deus, é que passa adiante de ti. É fogo que consome, e os destruirás e subjugará diante de ti. Assim os desapossarás e depressa os farás perecer como te prometeu. Agora veja verso 6. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te deu essa boa terra. Então, trazer de volta o pecado é para lembrar que Deus nos ama e Ele está nos dando a terra da promessa, mesmo sendo quem sempre fomos, pecadores, e para que nunca a soberba tome conta do teu coração. É preciso lembrar quem somos, de onde viemos, qual o caminho que passamos e como chegamos até aqui. Porque é triste, irmãos, quando a gente conhece alguém de pequeno, né? Você tem amigos que você te acompanha desde pequeno, estudou com você, era seu vizinho, ou é alguém da família. Era uma pessoa simples. Era uma pessoa normal, uma pessoa que tinha uma vida muito simples. E ao longo da vida, essa pessoa cresceu
não só em estatura, mas em poder e dinheiro e posse. E quando você reencontra a pessoa, ela é uma pessoa completamente diferente. Ela te distrata, ela não se lembra de onde ela veio. E nós dizemos, rapaz, eu me lembro desse sujeito. Eu me lembro de onde ele era, como ele vivia, e agora ele está assim. Ele mudou completamente. Ele esqueceu de onde ele veio. Pessoas que têm origem nordestina, e tem o nosso próprio sotaque, tem nosso próprio jeito de ser, e de andar, e de falar, e de agir. O nordestino é muito peculiar. Quem é de fora sempre diz isso, né? O sujeito atende uma ligação de um carioca, ele sai falando carioca. A falta de identidade, de saber de onde veio. Rapidamente a gente pega o jeito do outro, a gente esquece do nosso passado, das nossas origens. Que coisa estranha é essa, irmãos? Nós não podemos perder o nosso sotaque, o nosso jeito e a nossa forma. E isso não é só ligado à terra, mas é ligado à nossa espiritualidade. Quem vocês são? Eu preciso me lembrar, eu sou pecador. Minha origem é do pecado. Agora, o que foi que Deus fez ao longo do processo? Ele me redimiu, Ele me salvou, com mão poderosa, braço estendido, Ele livrou minha família. Então, se eu cheguei até aqui, eu tenho que considerar o amor de Deus e o meu pecado. E nunca me esquecer desses dois princípios. Moisés poderia ter falado isso de maneira genérica, né? Lembra-te, não te esqueças de onde vocês vieram, quem vocês são. Mas aí ele começa a entrar nos detalhes. Então, se o autor, se o narrador entrou nos detalhes, não tem outro caminho para o expositor que não entrar nos mesmos detalhes e retomar esse processo que se deu lá em Êxodo 32 e 33. Ele diz em seguida, verso 8: Pois em Horebe tanto provocastes a ira do Senhor, que a ira do Senhor se acendeu contra vós para vos destruir. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água. Deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. E nelas estavam todas as palavras, segundo o Senhor havia falado convosco no monte, do meio do fogo, estando reunido todo o povo. Eu queria chamar a atenção aqui de uma informação que Moisés dá. Ele diz que ele sobe ao monte e ele passa 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água. Aí você fica pensando, qual é o sentido de fazer jejum diante de Deus? Ora, se Deus é o Senhor, dono do ouro e da prata, todas as posses são do Senhor, então, na verdade, quando eu estivesse diante da face do Senhor, eu estivesse diante da presença dEle, deveria haver um banquete muito grande e eu ia me esbaldar em comida e bebida. Só que quando Moisés se encontra com Deus, ele nem come e nem bebe. Não é porque Deus o privou da comida e da bebida. É porque na presença de Deus essas coisas não têm um propósito maior do que desfrutar da glória do Senhor. Era uma espécie de jejum, mas aqui o proveito é muito maior, se nós olharmos de outra perspectiva. Porque o que é que Israel estava fazendo aos pés do monte, enquanto ele estava acima do monte, 40 dias de fome e sede? Israel estava se banqueteando. O que aconteceu em Israel foi que eles fizeram um ídolo, e o texto lá de Êxodo diz que eles comiam e bebiam. O texto diz mais, ele diz que eles estavam completamente devassos. Veja, a ligação do 7º mandamento, não adulterarás, é uma conexão direta com excesso de comida, excesso de bebida e excesso de prazer. Ou seja, os instintos dos homens, aquilo que move a carne de maneira desenfreada, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos,
tem ligação direta com o sétimo mandamento. Então, enquanto os homens estavam diante de um ídolo, enquanto eles tomaram o bezerro, chamaram aquele bezerro de Senhor e de Yahvé, eles comiam e bebiam de maneira desregrada e tinham intimidade no meio do arraial, devassidão, glutonaria, bebedice, isso tudo está entrelaçado com a idolatria. E o que é que tem ligação com comunhão com Deus? Eu sou comedido. Eu sou satisfeito no Senhor. O texto não está ensinando que na presença do Senhor eu tenho que passar fome e sede. Ele está me ensinando que quando eu estou na presença de Deus eu nem me lembro dessas coisas. Eu nem me lembro como existe. É por isso, irmãos, que no culto, sempre nós lembramos, irmãos, programem-se para chegar na hora do culto, para chegar um pouco antes, para que você possa sentar com sua família, se organizar, ir ao banheiro, tomar água, fazer tudo o que você tem de fazer. Porque quando começa o culto, eu estou na presença do Senhor, eu estou subindo o monte de Deus, eu estou me encontrando com o meu Redentor, Pai, Filho e Espírito Santo estão no nosso meio. A imagem que é dada, o Pai entronizado, o Filho cantando salmos com a igreja, com a congregação, o Espírito Santo passeando no nosso meio. Eu me levanto, vou tomar água, vou no banheiro, é a hora do recreio. Moisés não tinha vontade nem de comer, nem de beber, porque estava na presença de Deus. E veja só, eu estou dizendo isso aqui, é lógico que nós temos situações onde a gente precisa se levantar. Alguém está, a mulher grávida, alguém com algum problema disfuncional, alguma coisa dessa natureza, mas ordinariamente isso não poderia tomar nosso tempo dentro do culto. Não pode ser assim. Mas é muito mais do que o culto, simplesmente. É a vida. Porque se eu tenho tempo para comer de segunda a sábado, se eu tenho tempo para beber, se eu tenho tempo para conversar, se eu tenho tempo para jogar fora na internet, como é que eu não tenho tempo para estar diante de Deus? A gente tem tempo para tudo, para trabalhar, para ganhar dinheiro, mas não temos tempo para Deus. Sempre que o assunto é a minha espiritualidade, falta tempo. Não é porque falta tempo, é porque falta desejo para estar na presença de Deus. Prioridade para estar na presença de Deus. Se nós pensássemos de acordo com o que está escrito aqui, era o contrário, eu não teria tempo para trabalhar, eu não teria tempo para comer, eu não teria tempo para beber, nem para conversar e muito menos para a internet. Porque o meu prazer está na presença do Senhor. Isso se revela, meu irmão, de muitas formas. A mesa está posta, nós estamos com fome. Aí o pai da família, o chefe da casa, diz assim: vamos orar. Aí a impaciência. Vamos logo que a gente está com fome. E nós deveríamos ali apresentar-nos diante do Senhor, agradecendo pela manhã, agradecendo pelo alimento, agradecendo pela... Lógico que nós não vamos passar 10 minutos orando, mas nós deveríamos fazer uma oração consciente a respeito daquilo que Deus já fez durante o dia. Não comi, nem bebi água. Deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam todas as palavras segundo o Senhor havia falado convosco no monte, no meio do fogo, estando reunido todo o povo. O que ele recebeu ali ao final dos 40 dias foram 2 tábuas, a lei escrita. E aí, antes que alguém pense que não existia lei até Êxodo capítulo 20, como é que você explica, por exemplo,
Criou Deus os céus e a terra, né, durante 6 dias. E no 7º dia ele descansou. Uma estrutura perfeita apontando para o 4º mandamento. Como é que você vai me explicar José dizendo para a esposa daquele rei, daquele homem poderoso do Egito: eu não posso me deitar com você, como eu pecaria contra o Senhor? Como é que você explica isso? Adultério é pecado? Sem a lei está escrita? É porque Deus já havia dado toda a lei desde Gênesis. Eles conheciam exatamente os 10 mandamentos. Então o que é que Deus está acrescentando aqui? Deus está acrescentando a palavra escrita, a estabilidade da lei, a imutabilidade da lei. A lei era sempre a mesma, só que é muito mais seguro você tê-la num papel do que você tê-la por tradição oral. Então, os nossos símbolos de fé, nossa confissão, primeiro capítulo, na primeira sessão, ele diz isso: contra as artimanhas de Satanás, contra a inclinação pecaminosa do nosso coração, Deus as fez escrever toda a lei. E como foi que foi escrita? Pelo dedo do próprio Deus. É interessante que depois, quando é escrita por Moisés, a Bíblia continua tratando a lei como lei de Deus. Porque seja escrita diretamente pelo dedo dele, ou seja escrita pelo dedo, pela mão de um servo dele inspirado, pelo Espírito dele, a palavra procede dele. Veja, quando eu digo algo a um filho meu, eu digo: vá até fulano de tal, vá até sua mãe e diga assim, assim. E meu filho vai lá, e ele é fiel naquilo que ele ouviu, e diz à mãe dele exatamente o que o pai falou, a palavra não é dele. Até porque se for uma ordem, a esposa não vai aceitar a ordem de um filho, ela vai aceitar a ordem porque procede do pai. Aqui você percebe como é pueril o argumento dos liberais, que dizem: não, isso aqui é palavra de homem, isso não é palavra de Deus. A palavra procede de Deus. E nós a ouvimos e a recebemos e nós buscamos obedecê-la, porque sabemos que, ainda que tenha sido entregue por meio de um filho, foi o próprio Deus que entregou. Então aqui você tem a estabilidade e a confiabilidade da palavra. Ela procede de Deus e ela foi escrita. Ela não vai mudar, porque Deus não muda. Então o texto continua, verso 11. Ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse: levanta-te depressa daqui, porque, veja agora, o teu povo, que tiraste do Egito, já se corrompeu. Aqui é uma rejeição clara de Israel. Porque Deus sempre chegou para o povo de Israel e disse: eu sou o teu Deus e vocês são o meu povo. Só que quando Israel cai na idolatria, Deus fala para Moisés e diz: desce, porque o teu povo. Não é mais o meu povo, é o teu povo. O que isso quer dizer? Acabaram de ser entregues as tábuas da aliança. E o que é que está acontecendo lá embaixo? O povo está quebrando a lei de Deus. Então, se quebraram a lei de Deus, quebrou a aliança. Então, vocês não são mais o meu povo. Essa seria a consequência lógica que nós chegaríamos se a aliança dependesse da nossa fidelidade. Se dependesse de você, irmãos, era isso que Deus te diria: vocês não são o meu povo. Procurem outro, eu não sou mais o vosso Deus. Aí ele diz, ele cedo, verso 12, parte B,
cedo se desviou do caminho que lhe ordenei, imagem fundida para si fez. Preste atenção na ênfase que ele está dando. Cedo se desviaram. Abra comigo Gálatas capítulo 1, por favor. Verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Cedo se desviaram. Aí ele diz à igreja dos Gálatas: cedo, depressa se desviaram do caminho. Não imagine, irmãos, que cedo ou depressa você vai conseguir educar bem seu filho. Isso não é um processo de um mês, um ano. Não imagine que até mesmo o seu próprio crescimento espiritual, já adulto, seja rápido. Ou que alguém que acabou de se converter, ela se converte e passa a ser uma pessoa com todos os princípios cristãos completamente arraigados na mente dela e há uma mudança repentina de todas as suas atitudes. Não é assim que funciona. O processo de santificação é longo, não é depressa. Você tem que ter paciência e você precisa todo dia fazer a mesma coisa, para que o processo caminhe. Agora, o inverso é rápido demais. Para você se perder, para você sair do caminho, é um pulo, é depressa. Rapidamente você caminhou até aqui, em 1 minuto você sai. Não é à toa, irmãos, que a imagem utilizada, o animal utilizado para fazer analogia com o povo de Deus é a ovelha. Eu não sei se algum de vocês já teve a alegria de ver um pastor guiando as ovelhas, mas é um negócio difícil. Ele precisa estar sempre atento, porque muitos animais são predadores e porque a própria ovelha ela não tem muito senso de lugar, de posição. Então, se não houver alguém guiando, ela sai. E aí, interessante é que se uma sair, as outras têm a tendência de acompanhar a que saiu do caminho. Então, o trabalho do pastor é complicado, porque ele precisa cuidar para que os predadores não tomem as ovelhas e para que as ovelhas não saiam do caminho. É por isso que na imagem do Salmo 23, o pastor tem um cajado na mão, né? E esse cajado, ele está ali para espantar aqueles que são maus, ou seja, os predadores. E ele também tem outro instrumento que é para levantar a ovelha. Então, se for preciso espantar o predador, ele espanta. Se for preciso levantar a ovelha, ele também levanta e guia o seu rebanho. Então, não pense, irmãos, que o teu desvio vai se dar ao longo do tempo e que você pode passar dias longe das coisas de Deus e na hora que você quiser, você volta. É o contrário. Você vai passar anos fazendo a mesma coisa, seguindo os caminhos do Senhor, e um dia, se você vacilar, você sai do caminho. Voltando lá para Deuteronômio 9, ele diz: cedo se desviou do caminho que lhe ordenei, imagem fundida para si fez. Verso 13. Falou-me ainda o Senhor, dizendo: atentei para este povo, e eis que ele é povo de dura cerviz. Deixa-me que o destrua e apague o seu nome de debaixo dos céus, e te faça a ti nação mais forte e mais numerosa do que essa. Ele é povo, eu atentei para este povo, é povo de dura cerviz. Quem estava aqui na época da exposição de Êxodo?
Lembra? A expressão duas cervis, ela vem justamente no texto em que está sendo falado a respeito do bezerro. É a primeira vez que a expressão dura cerviz aparece em toda a Escritura. É ali, Êxodo capítulo 32. E por que, né, Deus fala assim com o seu povo? Dr. Greg Beale, ele tem um livro que é bem conhecido, e eu até utilizei aqui há pouco tempo numa pregação em Êxodo 6, você se torna aquilo que adora, que ele tem aquele ponto lá que vocês viram em Isaías 6, Salmo 115, mas também é citado lá Êxodo 32, naquele mesmo livro, para mostrar que a dura cerviz é a semelhança do ídolo, porque o ídolo era um bezerro, e o bezerro, se você prestar atenção, ele tem um pescoço, a cerviz aqui é dura, ele não consegue muito virar, nem fazer esse movimento que nós fazemos. E o que é que Israel está se tornando? Exatamente igual ao ídolo. Eles fizeram um bezerro para si, agora eles estão exatamente como bezerro. Eles não curvam a cabeça. Eles são um povo de cabeça levantada, ou seja, um povo que vive na idolatria e na soberba. Porque são duas coisas também que andam juntas. A soberba, que precede a queda, ela tem ligação direta com a idolatria. O cristianismo, a conversão, tem ligação direta com humildade. E a idolatria com soberba. Então eles são um povo de dura cerviz. O que é que Deus tomou ali como decisão? Eu vou acabar com esse povo. Só que é estranho que ele diz, deixa-me. Como é que Deus pede para alguém, para ele tomar uma decisão? Como é que isso pode acontecer? Esse texto aqui, ele não vai falar só, não é só esse ponto que é complicado. Mas o segundo ponto também é muito complicado e tem a ver com o primeiro, que é quando Deus se arrepende do que ia fazer. Se você lê um texto como esse, pensando que Deus está aqui, descrevendo o que ele sabe a respeito dele mesmo e da criação, aí você vai entrar num caminho muito complicado. Porque é como se Deus, ele não soubesse de algo, ele passou a saber. Aí eu lembro lá de Gênesis, 6 dias de criação, Deus disse bom, bom, bom. Aí quando ele colocou o homem na terra, aí no capítulo 2 diz, viu Deus que não é bom que o homem estivesse só. Então Deus descobriu ali que não era bom, Deus fez uma coisa e se arrependeu. Ele disse, esqueci, era melhor que tivesse uma esposa para ele. Não, ali é a descrição para me ensinar como Deus faz, não a respeito do que Deus sabe. Aqui é do mesmo jeito. O deixa-me não é um pedido de Deus, mas a relação pactual que ele tem aqui com o intercessor. A relação pactual que ele tem com Moisés. Havia uma aliança. Eu vou destruir o povo, mas tem Moisés, que é logicamente uma prefiguração de Cristo. Então, na ira de Deus Pai, ele vai destruir. Só que entre ele e a criatura há um intercessor. E por que Deus precisa deixar claro que ele vai destruir o povo? Porque ele precisa demonstrar sua justiça. Se o povo pecou e ele não fez nada, então ele é injusto. Então ele diz, eu vou destruir. Sai da minha frente, Moisés. Aí Moisés diz, inclusive vem uma tentação para Moisés, porque eu vou fazer de ti uma grande nação, ou seja, eu vou abandonar tudo que se deu até aqui e eu vou começar um povo novo a partir de Moisés. Verso 15, então me virei e desci do monte, e o monte ardia em fogo, e as 2 tábuas estavam em ambas as minhas mãos. Olhei e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus, tinhas feito para vós outros um bezerro fundido, cedo vos desviaste do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei as 2 tábuas e as arrojei das minhas mãos e as quebrei ante os vossos olhos. Parece que cortou a conversa lá com Deus, né? Deus, eu vou acabar. Aí Moisés se vira e corre.
Não, ele está indo resolver o problema. Ele desce do monte. Você percebe isso? O intercessor, o mediador, que estava na presença de Deus, que não precisava comer nem beber, porque desfrutava da comunhão com o Senhor, ele desce para resolver o pecado. Exatamente como fez o nosso mediador, que vivendo na glória, habitando na eternidade, como Paulo descreve isso na carta aos Filipenses, capítulo 2. Ele habitava em glória e ele se fez homem. Tomou forma de homem, sendo Deus, se fez homem. E foi homem em todos os sentidos, até a morte e morte de cruz. Então o descer de Moisés é exatamente isso. Ele está apontando para Cristo, que desceu do céu, na presença de Deus, e passou a lidar com o pecado do homem. Quando ele desce, então ele vem com as 2 tábuas da lei. E aí uma atitude estranha, porque ele pega as tábuas e ele joga no chão e quebra as tábuas. Seria algum tipo de desrespeito com a lei de Deus? Uma profanação da lei de Deus? Não. É uma encenação do que fez o povo. Porque o que é o pecado? As nossas crianças têm aprendido no catecismo. O pecado é quebrar a lei de Deus. O que é que Moisés fez? Ele lançou a lei no chão e quebrou, para dizer exatamente isso que vocês fizeram. Porque quando Cristo vem tratar o nosso pecado, quando ele desce do céu para a terra, o que é que ele faz com o homem? Ele não simplesmente sai dizendo, está salvo, está salvo, está salvo, está salvo. Ele lança a lei diante de nós e aponta o nosso pecado. Vocês quebraram a lei de Deus. Foi exatamente isso aqui que vocês fizeram. Então Moisés está como Cristo, lançando sobre o povo o peso do pecado, para que eles possam se arrepender. Então diz no verso 18, prostrado estive perante o Senhor como dantes, 40 dias e 40 noites, não comi pão e nem bebi água por causa de vosso pecado. Veja que agora, novamente, ele passa 40 dias sem comer e beber, mas o motivo não é o mesmo. O primeiro motivo é comunhão, satisfação, agora é o pecado. Eu precisei passar 40 dias sem comer e beber para interceder pelo meu povo. Mateus e Lucas relatam, Cristo foi levado para o deserto e passou 40 dias sem comer e beber. Sendo tentado, não pecou, para que se mostrasse. Ele não apenas morreu pelo nosso pecado, ele viveu como nós deveríamos viver. Ele não simplesmente foi santo por ter se entregue por pecadores, mas ele foi santo porque ele viveu sem pecar. Sendo tentado com fome e com sede, ele não pecou. Então aqui Moisés está mostrando, para interceder eu preciso me consagrar. É óbvio que nas sombras, tudo aqui é imagem, analogia, não é a perfeição, não é a realidade, mas quando você olha essa realidade, a partir de Cristo, você vê, ele não comeu nem bebeu até que fizesse a vontade do Senhor. Ele disse em João, minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Por causa do vosso pecado, que havias cometido fazendo mal aos olhos do Senhor para provocar a ira, pois temia por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto está virado contra vós outros, para vos destruir, porém ainda esta vez o Senhor me ouviu. O Senhor se irou muito contra Arão, para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Que intercessor é esse? Ele intercede por todos, pelo povo que pecou, pelo pastor que pecou, por todos que pecaram. Veja, Moisés não intercedeu por todos os homens da terra, não. Ele intercedeu pelo seu povo.
Cristo não veio para interceder por todos, ele veio interceder pelo seu povo. É por isso que quando os homens dizem assim, eu posso pecar tranquilamente porque eu sei que a graça vai me alcançar, o Senhor intercede por mim e de um jeito ou de outro o Senhor vai me salvar. Vejam Pedro negou 3 vezes Jesus chegou lá para ele e rapidamente resolveu o problema de Pedro. Não entenderam, não. Porque Jesus diz a Pedro, Pedro, o pecado ronda ao teu redor. E não só isso, Satanás já tentou te peneirar. Mas fique tranquilo, eu intercedi por ti. Ele não disse isso para todos, não, ele disse para Pedro. Quantos blasfemaram contra o Senhor? 1, 2, 3, 4 vezes e foram para o inferno. Porque não tinham um intercessor. Aí o texto diz, Moisés intercedeu pelo povo e ao mesmo tempo por Arão. Ele é um intercessor que aponta, ele é um intercessor que aponta para o intercessor. Volto mais uma vez lá para Deuteronômio 9. Verso 21. Porém, tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, e o queimei, e o esmaguei, moendo-o bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Esse texto aqui fala, parece que toda a parte da fundição que foi feita, né, do bezerro, foi desfeito e lançado só no ribeiro. Mas eu queria que você fosse lá comigo, lá para Êxodo 32. Óbvio, ali você tem um resumo, você não vai ter todos os detalhes da história. Mas veja o que é que aconteceu aqui. Êxodo 32, verso 19. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças, então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as 2 tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água. Veja, a água do ribeiro que foi citada lá, ele pegou, lançou sobre a água e deu a beber aos filhos de Israel. O que ele deu de beber? Que coisa, né? Você destrói um ídolo, pega um bezerro, né, destrói ele, moe ele todo, ele fica só o pó. Aí você pega o pó, joga dentro da água, pega os pecadores e diz, agora bebam. Eu me lembro da exposição desse texto, os comentaristas diziam assim, é porque o Senhor está mostrando aqui o que é idolatria. Idolatria é só matéria. Quando você serve a um ídolo, você serve só a matéria. Ao invés de você servir a Deus, você serve a Deus de espírito, você serve a matéria. Então, por exemplo, o sujeito que idolatra dinheiro, tudo na vida dele é material. Ele não consegue pensar em coisas espirituais. O que idolatra o sexo é o corpo que é idolatrado, o que idolatra, né, os prazeres do mundo, tudo tem a ver com matéria. Eles, o texto de um profeta, não lembro agora exatamente qual é o texto, mas o texto fala que eles sacrificam as redes. O pescador que, ao invés de receber o peixe que procede de Deus e agradecer a Deus, ele volta e sacrifica a própria rede, um instrumento ao invés do Criador. E aqui eles vão beber da água que vem com o ídolo. E o que é que vai acontecer? Quando você bebe água, o que é que vai acontecer? Isso vai passar pelo teu corpo e vai sair como urina, como excremento. Isso aqui é uma encenação do que é a idolatria. Coisas passageiras que você aproveita, que você tem prazer por um momento, por rápido momento, mas sai tudo. É excremento,
é nada de valor, nada que tem significado, nada que tem substância. Bebam o ídolo para que vocês vejam o que vocês estão fazendo. Isso come, bebe e sai. É por isso que ninguém que vive na idolatria pode servir a Deus. Porque ele está tomado pelo seu ídolo. Está completamente tomado. Voltando lá para Deuteronômio mais uma vez, já nos encaminhando para a parte final. Então ele cita as cidades, né? Verso 22, Taberá, Massaque, Brot-Ratavá. Em seguida, verso 23, Cades Barneia. Ele está dizendo exatamente o processo todo que foi. Foi longo. Aí verso 25. Prostrei-me, pois, perante o Senhor, e 40 dias e 40 noites estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Orei ao Senhor, dizendo, ó Senhor Deus, não destruas, agora ele refaz, o teu povo, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão poderosa. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra de onde nos tiraste não diga, não tendo podido o Senhor introduzir na terra que lhes tinha falado, e porque os aborreci, os tirou para matá-lo no deserto. Todavia são eles o teu povo, e a tua herança que tiraste com a tua grande força e com o braço estendido. É um texto de lembrança, lembra-te da aliança, Senhor. Aí ele deixa claro, não lembra do que fez o teu povo. Qual é o atributo de Deus que deve ser buscado quando o nosso pecado é exposto? Não é a justiça. Não pode ser a justiça, tem que ser a misericórdia. Ele diz, Senhor, não te lembras de quem somos, lembra do que o Senhor disse a Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, para que o povo da terra de onde nos tiraste não diga, Senhor, lembra da tua aliança, do que o Senhor falou. Esse aqui é o papel do intercessor. Esse é o papel do intercessor. Lembre do que o Senhor falou. Só que Cristo vai um pouco além. Porque ele diz, lembra do que eu fiz na cruz por esse povo. Não lembre simplesmente da aliança Abraão, Isaque e Jacó no sentido genérico, mas lembre que eu cumpri a parte da aliança. Como foi que foi feita a aliança com Abraão? O Senhor colocou um grande sono sobre Abraão. E só ele passou dentre os animais, chamando a maldição da aliança para si. É isso que Moisés está apontando. E Cristo, na cruz do Calvário, cumpriu completamente os termos dessa aliança. Agora, quando eu vou orar e pedir perdão ao Senhor, eu não digo, Senhor, atenta para a minha justiça, mas, Senhor, olhe para a cruz do Calvário. A aliança que foi consumada ali. E lembre também, Senhor Deus, para que os ímpios não olhem para nós e o Senhor seja envergonhado. Argumento poderoso de Moisés. Aí vem o desfecho final, verso 1 do capítulo 10. Naquele tempo me disse o Senhor, lavra as 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faz uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebraste e as porás na arca. Eu não vou fazer uma nova lei, não. Eles quebraram a lei. Eu não vou remendar, não. Eu vou fazer nova aliança. Vocês estão entendendo aqui a linguagem? Eu não vou pegar os caquinhos e fazer um remendo. Eu vou fazer uma nova aliança. Então, a lei não é a lei que vai me amedrontar, é a lei da nova aliança. Quando é que a primeira lei foi dada? Quando eles foram resgatados da terra do Egito. Quando é que a nova aliança foi dada? Quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Então ele disse, sigam a lei, santifiquem-se em mim. Porque ninguém, como diz Romanos capítulo 3, versos 19 e 20, será justificado pela lei.
É exatamente a mesma lei. Assim fiz uma arca de madeira, verso 3, de acácia, lavrei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas. Então escreveu o Senhor nas 2 tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos, que ele vos falara no dia da congregação no monte, no meio do fogo, e o Senhor mais deu. Virei-me, desci do monte e pus as tábuas da arca que eu fizera, e ali estão, como me ordenou o Senhor. As tábuas desceram do monte, foram quebradas. Agora foram refeitas as tábuas da aliança. E quando elas estão refeitas, o Senhor diz: faz uma arca e guarda dentro da arca. Que é exatamente a arca que vai para dentro do tabernáculo, dentro da tenda da aliança, na presença de Deus. Guardada por querubins. Cristo, quando nos entregou a lei, essa lei foi colocada dentro de uma arca, para que nunca mais ela seja quebrada, como foi aqui. Em Cristo a lei está guardada, irmãos. Você entende? Isso aqui era para que eles entendessem. Agora, ainda que vocês pequem, vocês estão perdoados, porque toda vez que vocês pecarem, o sangue do Cordeiro vai ser derramado e vai ser levado diante da presença do Senhor e cairá como propiciação sobre a arca. Onde está a lei? E a lei está guardada pelo sangue do Cordeiro. A lei se encontra guardada até hoje pelo sangue do Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. O que é que isso aqui revela? Eu preciso me lembrar quem eu sou, pecador, e o que Deus fez por mim. O que revela a respeito de Deus? Ele me ama, porque maior prova de amor não se conhece além dessa. E eu não posso ser soberbo. Se tem uma coisa que não combina com o cristão, é soberba. Eu lhe pergunto o caminho que você tem seguido agora. Nesse caminho é necessário, mais uma vez, que a lei seja exposta diante de você, para que você não caia no mesmo erro? Ela será. Se você vir alguém da sua casa, da igreja, que está trilhando esse caminho, você fica calado, você é co-participante do erro. É lógico que existem alguns problemas que fica difícil para o membro de igreja resolver. Mas o que é que você faz? Você busca ajuda para que os pastores da igreja possam ir lá e lembrar do caminho, e lembrar do que Deus já fez, e lembrar do perigo que é seguir na idolatria. Porque Deus nos quer, irmãos, entrando na terra da promessa. E para que isso aconteça, nós precisamos nos santificar todos os dias. E Ele fará isso, nem que seja necessário passar em rosto novamente os nossos pecados, para que nunca mais nos desviemos do caminho. Não para nos culpar novamente, mas para lembrar, vocês foram salvos e precisam viver de um modo diferente a partir de agora. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Obrigado, Santo Deus, porque foi necessário nesse domingo o Senhor nos lembrar de todo o caminho que já seguimos até aqui como Israel, de como fomos rica e gloriosamente abençoados pela Tua graça e misericórdia. Por isso, Senhor, não nos deixa ensoberbecermos a ponto de pensarmos que tudo isso vem de nós mesmos, mas que possamos nos lembrar que tudo procede do Senhor, que foi a Tua mão e o Teu braço estendido que nos salvaram. Nos ajude a caminhar em conformidade com essa lei. Em Cristo nosso Senhor. Amém.